Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula online, né? Hoje de forma gravada. Então, hoje trabalharemos com a disciplina de ensino religioso para o 9º ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam gostando das nossas aulas remotas e online, porque estamos preparando tudo com muito carinho para vocês, tá certo? Então, lápis e caderno na mão e vamos lá, hein? Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. O tema da aula de hoje será tradição religiosa, história cíclica e história linear. Vocês devem estar pensando, mas a senhora não falou que a aula seria de ensino religioso? Sim, será. Mas dentro do ensino religioso, dentro das concepções de história das tradições religiosas, se faz necessário que nós estudemos um pouco sobre as concepções de história dentro das religiões que compõem as religiões e as tradições religiosas, tá certo? Então, vamos seguir. Dentro das tradições religiosas e da história, há essas duas concepções de história cíclica e história linear. História cíclica, como o nome bem diz, é uma história ligada a círculos, certo? E a história linear como se fosse uma linha. Então, a visão da história cíclica, ela está intimamente ligada às tradições religiosas politeístas e panteístas, a exemplo do candomblé e do xamanismo, certo? Nessas tradições, a história é concebida como ciclos encadeados e alternados, tratando-se de um movimento circular contínuo em que as coisas chegam ao fim para poder começar, como se fosse uma roda, tá certo? Por outro lado, nas tradições religiosas monoteístas, como vai ser o caso da história linear, principalmente na cultura ocidental, com influência judaico-cristã, o tempo é visto de forma linear, certo? A exemplo aí do cristianismo, uma religião que segue a visão da história linear. Por isso, o futuro está aberto para as mudanças baseadas nas decisões tomadas no presente. Essas religiões têm essa diferença. A história cíclica, ela permite que as coisas finalizem, tenham um fim para poder começar. Acredita que tenha uma roda entre a vida, entre a projeção da religião. Já as religiões de concepção linear, elas têm um início, meio e fim, certo? Como é o caso do cristianismo, que eu citei aí como exemplo no slide em que vocês estão vendo. Na questão de tempo, não sei se vocês estão vendo bem aí na imagem, essa imagem ela vai exemplificar bem a diferença entre o tempo cíclico e o tempo linear nessas tradições religiosas. O tempo cíclico, ele tem um desenvolvimento das tradições religiosas e está impregnado a elementos míticos, Nos mitos, sempre estão presentes elementos da natureza, como a sucessão das 4 estações, as fases da lua, a aparição de cometas, a alternância natural entre o dia e a noite, o vai e vem das águas e dos oceanos também, sempre elementos da natureza, certo? Neles a gente percebe a intrínseca ligação entre os seres humanos e a natureza, a tal ponto que algumas culturas ainda mantêm rituais específicos para garantir boas colheitas ou fazer chover em tempos de seca, por exemplo. Os povos antigos, eles se sentiam conectados ao meio ambiente e eram sujeitos a uma ordenação do mundo, em que englobava eles e interligava, Na atualidade, por exemplo, muitas tradições religiosas e culturas mantêm ou resgatam esse vínculo crucial para o futuro da humanidade, tá certo? Na mitologia do povo asteca, por exemplo, que habitou a região do México a partir do século
13, né? Assim como também a mitologia dos maias, que são povos pré-colombianos, tá certo que a gente estudou isso lá no 7º ano, narra o nascimento e a história dos deuses e suas relações com a humanidade, né? A visão cíclica da história determinava a contagem do tempo pela elaboração do calendário, certo? Eles usavam isso para elaborar o calendário deles. O período final de cada século era composto por 52 anos na época, né? E era sempre um momento de apreensão para os astecas, porque eles acreditavam que o mundo poderia acabar quando terminasse esse calendário. Na mitologia grega também, trata de repetições, como nas histórias de Sísifo e Prometeu, que foram castigados pelos deuses, e eles também foram condenados a passar uma eternidade cumprindo um destino cíclico que nunca teria fim. O castigo deles era esse, que eles teriam essa condenação para o resto da vida, né? Que nunca teria fim. Ela poderia voltar como um ciclo. Já no hinduísmo, né? No budismo e o jainismo, eles conservaram 2 princípios que são fundamentais também para o hinduísmo, né? Que é a questão da reencarnação e nirvana, pessoal. Os seguidores, o nirvana, ele é um estado permanente e definitivo de iluminação, como se fosse um guia, né? A felicidade e o conhecimento, um estado de paz, de contemplação, certo? Os seguidores dessas tradições, eles acreditam que todos os indivíduos passam por um ciclo de reencarnação sucessiva até chegar na purificação total. Então, eles reencarnam até chegarem no ápice, né? Que seria a purificação total deles. Daí eles estariam prontos, tá certo? A chegar a esse nirvana. Ao encontrar essa purificação, eles conseguiam se libertar de todos os sofrimentos até atingirem o nirvana, como eu já falei. A passagem do tempo, ela é compreendida como um período ascendente, certo? Seguido de um período descendente, ou seja, eles sobem, né, e descem, regridem. Na fase de ascensão, os seres humanos progridem e encontram a felicidade, e durante as fases descendentes, como eu já falei, o mundo se desgrada ou o mundo desaba, né? E esse ciclo se repete infinitamente, certo? Como pretém a tradição religiosa deles. Já na concepção de tempo linear, né? Nas religiões monoteístas, por exemplo, principalmente na tradição judaico-cristã, o tempo é visto de maneira linear, como a gente já viu no outro slide. E segundo o estudioso o estudioso romeno, né, o nome dele é romeno, de religiões, a grande marca das tradições judaico-cristãs se encontra em vincular ou associar o ser humano à história. Por isso, para muitos estudiosos, o judaísmo ela é a primeira religião da história, certo? Para muitos estudiosos, o judaísmo é a primeira religião da história. As religiões abrâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas seriam para os estudiosos um ponto de divisão uma divisão entre a visão cíclica e a visão linear de tempo. Uma vez que os eventos sagrados não estão ligados a uma era primordial distante, certo? Mas eles seguem através da história. Não há uma busca pelo eterno retorno, um passado mítico, mas os acontecimentos passados dão razões para os acontecimentos do presente e para as esperanças do futuro, né? Por isso, as memórias históricas de um acontecimento, ela está presente nas concepções de tempo linear. Essa é uma grande novidade na maneira de enxergar a existência. O tempo tem um começo com a criação, né? E um fim,
um sentido, ou seja, um tempo teleológico, possui um telos, uma finalidade, ou seja, aquilo que chegou ao fim a ser atingido, certo? O tempo visto sob essa ótica, ele permite uma imensidão de possibilidades e significados, certo? Do ponto de vista cristão, particularmente com a fé em Jesus, em Deus, né, que se encarna na história, toda ela se torna epifania, né? Manifestação de Deus, ou seja, daí o compromisso da construção de uma história que prevaleça a paz e a justiça. É como se esse presente e futuro, ou seja, a vida estivesse a se preparar para o caminho do descanso final, né, para o fim, que no caso da religião cristã seria encontrar a paz ou encontrar a Deus, certo? Então, cada geração, então, é responsável pela geração seguinte, certo? No sentido de que deixa um legado negativo ou positivo, tá? O homem ou a mulher se tornam responsáveis não apenas por seu semelhante, mas pelo planeta e por todas as formas de vida em que nela habitam, ou seja, deixando um exemplo, um legado para as gerações futuras, certo? Hoje eu quero encerrar nossa aula com um textinho breve, né, uma indicação aqui do Papa Francisco, que tem muito a ver com nossa aula de hoje, tá certo, pessoal? Ele diz assim: tudo está relacionado e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs em uma peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada um de suas criaturas e que nos une também, como eterna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à Mãe Terra. Papa Francisco. Então, aí o Papa Francisco, mesmo sendo o líder, né, de uma religião católica cristã, ele faz essa associação, assim como as religiões panteístas, né, e politeístas, elas fazem a natureza, vendo aquilo que Deus criou, a natureza, como semelhante, como nosso irmão. Ele cita o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Rio e a Mãe Terra. Então, o Papa Francisco sempre trazendo essa unificação, esse respeito, citando o exemplo de outras religiões para que haja o respeito e a interação entre todas, tá certo? Eu espero que a aula de hoje tenha sido válida, que vocês tenham aprendido um pouco sobre a história cíclica e a história linear dentro das religiões. E na próxima aula do Google Meet, a gente vai discutir mais a fundo sobre isso e espero o debate de vocês, tá certo? Então, muito obrigada e até a aula que vem. Tchau, tchau, pessoal!